Olá, ouvinte! Vamos refletir sobre a importância do acompanhamento psicológico com a professora e psicóloga Edmari Urpia, idealizadora do Espaço Mente e Vida, produzido para a coluna Saúde e Bem-Estar do site Bahia Pra Você. O podcast escrito e dirigido pelo professor e crítico de cinema Leonardo Campos pretende elucidar pontos importantes sobre terapia, banalização da medicação psiquiátrica e outras peculiaridades da psicologia em tempos de pandemia. Eu sou Emerson Miranda, jornalista que dividirá a empreitada de aprendizado com Caio Batista. Buscar por ajuda psicológica é algo temido por muitas pessoas que a consideram uma escolha de gente maluca. Na verdade, é bem pelo contrário. A terapia auxilia qualquer pessoa que deseja ter uma relação mais saudável consigo mesmo e com outras pessoas ao seu redor. Cada vez mais presentes em um mundo acelerado, com diversas mudanças ao longo dos anos, muitas pessoas sentem-se frustradas, ansiosas ou até mesmo depressivas. Por isso, é mais do que necessário dar a devida atenção à nossa saúde mental. Concorda, Caio? Verdade, Emerson. A psicoterapia consiste em um conjunto de práticas terapêuticas entre um paciente e um psicólogo, com a intenção de diminuir sofrimentos, interpretar os eventos e acontecimentos da vida de uma pessoa. Ao contrário do que se pode pensar, a terapia é recomendada para qualquer pessoa que deseja melhorar aspectos emocionais em sua vida, e não somente para quem tem algum tipo de transtorno mental. O terapeuta tem a função de auxiliar o paciente na busca por respostas, fazendo-o entender o porquê do surgimento de certos pensamentos e atitudes. O psicoterapeuta pode lhe auxiliar na promoção de saúde mental, independente do grau de adoecimento psíquico. Muitos esperam chegar em uma situação limite para buscar ajuda. Porém, pode-se diminuir muito o sofrimento se a pessoa, ao perceber certo sofrimento psicológico, como tristeza e angústia, buscasse ajuda com um profissional qualificado. Logo, o papel do psicólogo é criar uma facilitação para que a pessoa verbalize e tenha autoconsciência de si mesma. Vale lembrar que sua função não é de dar conselhos, e sim percepções e caminhos de acordo com a situação. Edmari, seja bem-vinda. A pergunta inicial é bastante comum em conversas cotidianas sobre o assunto. Por que as pessoas têm preconceito com a psicoterapia? Alguns dizem não necessitar de psicólogos. Alegam que não são, entre aspas... Bom dia. A psicologia, ela ainda às vezes é confundida pelas pessoas com psiquiatria. Que as pessoas, quando procuram, porque são malucas, porque têm doença mental. E não é esse o caminho da psicologia. A psicologia trabalha com transtornos do comportamento, distúrbios, ansiedade, depressão, mas ela busca fazer com que o indivíduo tenha autoconhecimento. Por quê dessas sintomas, né? É se autoconhecer, né? É saber quais são aquilo que incomoda, aquilo que está trazendo esse mal-estar. Todo mundo hoje fala em bem-estar da saúde mental, e a psicologia faz parte desse processo, né? De bem-estar da saúde mental. E estar bem com a saúde mental não é só com problemas físicos ou que tenha que tomar medicação. É a busca de se conhecer, né? Às vezes você está num trabalho, você está insatisfeito, está desmotivado e aquilo lhe causa um incômodo, uma ansiedade. Então, são buscas realmente de autoconhecimento e de crescimento pessoal e emocional do indivíduo. Fazer psicoterapia possibilita o autoconhecimento, a solução de conflitos e a melhora da saúde mental. É nela que o paciente olha para si mesmo e pensa nas razões que levam a determinados pensamentos ou atitudes em relação a uma área de sua vida. A partir de conversas e abordagens, a terapia torna possível a conscientização do passado de uma pessoa, o que geralmente influencia em quem ela é hoje. Edmari, tendo o nosso atual cenário pandêmico que nos acompanha desde 2020, pode nos dizer o que mudou no formato de atendimento? Nesse tempo de pandemia, nós também, profissionais, tivemos que nos reinventar e nos ajustar a essa nova forma de atendimento, né? Às vezes temos problemas, né, de
conexão, cai a internet, às vezes naquele dia não está muito bom. Então a gente enfrenta alguns problemas relacionados a isso, né? Mas de forma geral tem sido bom, né? As pessoas têm procurado, eu atendo presencial e online. E eu gosto, se for por preferência, eu prefiro mais o presencial. Eu acho que a gente tem uma maior liberdade, eu gosto muito de ficar de frente para o coisa. E tem algumas técnicas do psicodrama que eu gosto de fazer presencialmente. Então, se for por preferência, eu prefiro presencialmente. Enquanto conversávamos aqui nos bastidores, a senhora nos relatou sobre os atendimentos com jovens e a busca por orientação vocacional. Em sua trajetória no Mente e Vida, essa modalidade de atendimento é recorrente? Veja só, cada vez mais os jovens estão entrando na faculdade cada vez mais cedo, com 17 anos, com 18. E às vezes um jovem com essa idade não tem ainda muita clareza do que é que ele quer fazer, do que é que ele quer trabalhar, porque é uma escolha que de alguma forma é para a vida toda. Claro que eles podem mudar no meio do caminho, todos nós podemos mudar no meio do caminho, trocar de profissão, fazer outra formação, mas é uma escolha que traz muita angústia, tanto para o jovem como para a família. Os pais, às vezes, direcionam para determinadas escolhas que nem sempre é o que eles querem. Então, a gente tem famílias que a família inteira fez direito. Aí é como se o adolescente tivesse já talhado para ser advogado. E, às vezes, nem isso é o que ele quer. Então, é importante que os jovens, a família, entenda que eles precisam ter uma orientação vocacional para escolherem com clareza, né? Sabendo realmente se é isso que eles querem fazer para a vida deles. Edmari, e sobre o atendimento com casais? Vemos muito isso em filmes e novelas, mas ao fazer uma pesquisa panorâmica em revistas e redes sociais, percebemos que é um tipo de atendimento pouco comum aqui no Brasil. Trabalhar com casais ainda é pouco procurado, né? A gente vê mais as pessoas, mesmo quando estão com problemas conjugais, elas procuram individualmente. Ou a mulher procura primeiro, o homem custa a entender que precisa, né, desse acolhimento, mas quando eles resolvem, ou até por conta que a gente indica por que eles não fariam terapia de casal, aí alguns resolvem fazer, né? Você tem que ter um equilíbrio e um domínio muito grande da técnica e do espaço, porque não pode ir lá com terapia de casal, não é para ver acusações, brigas, né? E você tem que ter um equilíbrio para que um ou outro não pense que você está favorecendo um dos dois. Então você tem que estar muito atenta à fala, à escuta, ao que eles, de alguma forma, tragam, suspeitando que você está de um lado ou de outro. Então, as regras têm que ser muito claras. O que é que se faz numa terapia de casal? E essas regras e esse contrato deve ser muito claro e precisa ser, às vezes, assinado para que os dois se comprometam com aquilo que estão fazendo. Então, a ideia é que o casal traga quais são as suas dificuldades, qual é o objetivo deles de fazerem aquela terapia, e a partir daí a gente começa o tratamento, né? O atendimento. Mas é uma coisa é um processo muito rico, se os dois realmente se empenharem. Mas está começando a acontecer agora, até por conta, de novo, que eu falo da pandemia, né? Que está aí trazendo muita coisa à tona. Outro ponto interessante no trabalho da psicóloga Edmari Urpia é o psicodrama, um método de ação profunda e transformadora que trabalha tanto as relações interpessoais como as ideologias particulares e coletivas que as sustentam. Sua aplicação é uma das mais eficientes e criativas nos campos da saúde, da educação, das organizações
e dos projetos sociais. Edmari, pode comentar para os nossos ouvintes sobre essa modalidade no campo da psicologia? O psicodrama foi criado por Jacó Levi Moreno e é muito conhecida por se trabalhar em grupo, né? Mas ela tem muito mais a linha do psicodrama, a teoria psicodramática traz muitas outras contribuições, como a socionomia, a sociometria, a sociologia. Ela é pautada, né, na filosofia e traz muita contribuição. É uma terapia que usa a escuta também, mas ela traz para o set terapêutico que o indivíduo traga para ali exatamente a sua vivência, através da criação do ambiente onde aquilo aconteceu. Você monta no set terapêutico exatamente a situação, quantas pessoas estavam, o que foi dito, e a pessoa entra de novo naquela mesma sensação, naquela mesma emoção quando viveu aquela situação anteriormente ou atualmente. E ela, hoje aqui em Salvador, na Bahia, nós temos a ASBAP, que é a Associação de Psicodrama da Bahia, onde tem a formação de vários psicólogos para essa linha de trabalho. De volta aos benefícios da psicoterapia, destacamos algumas sugestões descritas pela psicóloga Edmari Urpia, aqui em nossos bastidores, complemento do roteiro elaborado pelo nosso diretor, o professor Leonardo Campos. Entre as dicas, Edmari expõe que livrar-se de dependências. Um dos motivos mais importantes para justificar o porquê de fazer terapia são os transtornos mentais, como muitas pessoas já conhecem. A terapia é altamente indicada para tratar tipos diversos de patologias clínicas, como a dependência química, a depressão ou esquizofrenia. A prática auxilia na recuperação desse tipo de sofrimento mental permanente ou temporário. Muitas vezes, os psicólogos responsáveis pelas interações terapêuticas trabalham em conjunto com psiquiatras que podem receitar medicamentos se for necessário. Aumentar a autoconfiança, o medo do novo pode levar muitas pessoas a terem uma certa dificuldade de se adaptarem a novas situações. Uma mudança de cidade ou trabalho pode gerar grandes inseguranças que são capazes de se transformarem em angústias, ansiedades e sofrimento. Para amenizar essas sensações e aumentar a confiança, o processo terapêutico entra como um trabalho que envolve diversos fatores para transformar os sentimentos negativos em positivos. Caio, mais alguma sugestão da psicóloga Edmari? Sim, Emerson. A nossa convidada trouxe alguns pontos bem interessantes sobre a psicoterapia, como conviver com o medo. Inteligência e maturidade emocional são consequências positivas que algumas sessões de terapia podem trazer para uma pessoa. Alguém que convive com muitos medos e não sabe bem como lidar com situações do passado pode sofrer com isso, talvez sem se conscientizar. Lidar com sentimentos também. Ocasiões que têm relação com luto e com separações, por exemplo, são bastante delicadas pelo fato de deixarem marcas emocionais em alguém que vivenciou alguma delas. Perder uma pessoa querida ou se separar de alguém após muitos anos é geralmente muito doloroso. Muitas pessoas não conseguem superar esse momento de suas vidas sozinhas. Logo, um profissional terapêutico pode ajudá-los a seguir com suas vidas e com as mudanças que virão a surgir. Uma mágoa pode surgir após muito tempo por conta de um fato que ocorreu anos atrás. Isso pode abalar a vida dessa pessoa, que ao fazer terapia aprenderá a conviver com a sua própria história e ainda poderá aproveitar novas possibilidades que surgirem. Esse é um tópico que nos leva a um polêmico assunto tangencial: a banalização de medicações por pessoas que não conseguem lidar com o acompanhamento psicológico e buscam caminhos mais imediatos. Edmari, acha que há um descuido no consumo de medicação? Sim, sobre essas questões de buscar remédio, isso acontece muito, né? Porque as pessoas pensam em eliminar a dor ou o incômodo ou desconforto que ela está sentindo. E ela acha que o remédio vai resolver. Só que é aquilo que a gente fala para as pessoas, né? Você não vai conseguir tirar o problema.
né? A causa vai estar lá, você vai camuflar, tirando de imediato a dor ou o desconforto, mas a causa está lá. Em algum momento ela vai voltar. E tem pessoas que, para não deixar que isso aconteça, acabam ficando dependentes dessas medicações. Hoje nós sabemos que os remédios têm farmácias e locais que você consegue sem receita, né? E tem aquela coisa de você ouvir, tal remédio me fez bem. Aí a pessoa vai e compra. É igual a processo de emagrecimento. Eu tomei tal remédio para emagrecer. As pessoas vão e compram e usam. E a gente sabe que isso não está certo, né? Porque cada pessoa tem um organismo, tem um mecanismo de funcionamento do seu corpo, e remédio controlado é uma coisa muito séria, que só deve ser tomado se for realmente necessário. Agradecemos a participação ilustre de Edmari Urpia, psicóloga que recentemente assinou um dos capítulos do livro Trauma, Compreender e Superar, organizado por Marilene Félix e Débora Nascimento, disponível na plataforma Hotmart. Antes de encerrar, caro ouvinte, anotei outro tópico bem interessante enquanto nos organizávamos para começar a nossa convidada: a criação de relações saudáveis. Não é preciso ter um motivo bem definido para fazer terapia. Se alguém deseja se relacionar melhor consigo mesmo ou com outras pessoas, isso já é um motivo suficiente para fazê-la. Muitas pessoas são inseguras em certas áreas da vida. Outras são tímidas e carregam um sentimento de culpa sem motivo aparente. Com a terapia, essas pessoas conseguem se tornar conscientes de que o aprendizado é constante em relação à autoaceitação, autocrescimento e ao desenvolvimento geral como ser humano. E então chegamos ao nosso desfecho. Esse foi o podcast do Bahia para Você, produzido pelo professor Leonardo Campos para a coluna Saúde e Bem-Estar. A nossa convidada, Edmari Urpia, destacou considerações importantes sobre psicoterapia. Para saber mais, acesse @Mente e Vida.